Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, você que está chegando agora. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like. Isso é muito importante para nós. E não custa nada, é só um clique, tá bom? Nós estamos continuando na aula de hoje, falando sobre o Pentateuco, especificamente do livro de Números. Hoje nós estamos na segunda parte, falando de 2 episódios, em Cádiz e em Moabe. Vamos à aula? Quando chegam em Cádiz, a gente observa que há um evento marcante que dá início a essa história toda. E foi o envio dos espias para estar observando a terra prometida. E quando eles retornam isto no capítulo 13, o relato de dois espias trouxeram relatos positivos e que a posse da terra era possível. 10 trouxeram relato positivo, porém trouxeram as adversidades que impediriam o povo de tomar posse da terra prometida. E isso levou a que o povo em voz alta clamasse, chorasse e tivesse até o desejo de que fosse levantado um outro líder para que lhes conduzisse de volta ao Egito. Veja, o povo, depois de ter saído da escravidão, de ter visto tudo o que Deus fez, eles estavam com desejo de voltar à escravidão. Muitas pessoas agem dessa forma, mesmo vendo um maná cair do céu, mesmo vendo nuvem, mesmo vendo Deus providenciando, mesmo vendo Deus dando livramentos, ainda tem desejos de voltar ao Egito. Aí a gente observa que desse período Deus dá uma sentença que foi muito dura. Neste momento, Deus sentencia que todos aqueles que entraram no censo de 20 anos para cima morreriam no deserto. Ou seja, somente os filhos desses é que entrariam na terra. A gente observa que nesse período a gente vai ver que os espias que inflamaram o povo vão ser responsáveis pela morte de 603.550 homens maiores de 20 anos. E todos eles morreram no deserto. Mas logo à frente, a gente vai ver uma outra rebelião, dessa vez Coré, Datã e Abirão, quando vai retornar lá de cima, junta-se a ele 250 homens. E a questão é que, embora ele fosse da tribo de Levi, ele não era o sumo sacerdote. Ele não estava sendo escolhido entre os sacerdotes. E esse questionamento, o próprio Deus agiu com sua sentença, abrindo a terra, derramando fogo e consumindo Coré, Datã, Abirão e mais os 250 homens que estavam com ele. Mas a gente observa que, embora tudo isso, Deus agindo, provando, o povo continuava rebelde. A gente observa mais à frente, no capítulo 16, uma nova rebelião contra Moisés. Dessa vez, o Senhor jogou uma praga que se espalhou no meio do arraial. E foi necessário que Arão fizesse uma expiação naquele dia pelo povo. Porém, 14.700 pessoas morreram naquele único dia. Mas mesmo assim, a gente vai observando que a cada dia que o povo fazia uma rebelião e Deus sentenciava com alguma coisa que faria morte e traria coisas danosas, daqui a pouco o povo já estava corrompido. A gente observa que mais à frente, no capítulo 20, vai ser marcado pela morte de Miriam e o anúncio da morte de Arão e a escolha de Eleazar, seu filho,
para substituí-lo. E mais à frente, no capítulo 22, a gente chega a Moabe, e esta é a última divisão do livro. E esse período aqui de Moabe, ele é marcado por dois personagens em especial, Balaão e Balaque. Durante esse período aqui, a gente vai ver Balaque com medo de Israel e indo até o profeta Balaão para que ele fosse até o monte e amaldiçoasse o povo. E durante esse registro nós vamos ver que Balaão se recusa a princípio, mas depois acaba indo. E durante essa sua ida aparece um anjo em que sua jumenta vê o anjo, mas ele não vê, e acaba que a jumenta fala com ele, depois ele vê o anjo, e o anjo permite que ele vá, mas que ele diga apenas aquilo que lhe foi ordenado por Deus. E ele faz sacrifícios de novilhos em um monte, porém, em vez de amaldiçoar, ele abençoa o povo. E aí ele vai para um outro monte, e em vez de amaldiçoar, ele também abençoa o povo. Isso, então, vai nos provar que, por mais que se queira amaldiçoar o povo de Israel, Deus transforma toda aquela intenção de maldição em bênção. E mais à frente, a gente vai observar uma outra coisa que vai provocar a ira do Senhor. Depois de ter dado todo esse livramento, Israel se envolve com as filhas de Moabe. Isso faz com que uma praga atinja o povo novamente. E aí vai ser Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, que vai fazer com que cesse essa praga. Capítulo 25. Só que no versículo 9 do capítulo 25, a gente vai ver um registro. Naquele dia morreram 24.000 pessoas. Ou seja, novamente o povo estava se rebelando contra as orientações de Deus e novamente Deus estava punindo o povo. E a gente vê no final deste livro, capítulo 26, vai registrar um novo recenseamento, e esse recenseamento já é para a tomada de Canaã e divisão da terra. O capítulo 27 vai registrar a predição da morte de Moisés, que vai ser registrado lá em Deuteronômio. E o capítulo 33 vai mostrar as jornadas dos filhos de Israel desde a saída do Egito. A gente pode tirar a seguinte conclusão, que a murmuração foi o grande erro do povo de Israel e que essa murmuração atingiu níveis inaceitáveis ao Senhor e que o povo continuamente evoluiu de forma negativa nesse sentido. Então, não bastava reclamar do comer ou de beber, mas as revoltas constantes contra Deus e contra os líderes instruídos por ele tornaram-se comuns. A grande lição do livro é que nós precisamos entender que murmuração não agrada a Deus. Reclamações não agradam ao Senhor. São tantos os seus benefícios todos os dias, desde o amanhecer, do ar que respiramos, o alimento que ingerimos, as roupas que vestimos, tudo que Ele nos proporciona são motivos e razões suficientes para estarmos agradecendo todos os dias. É motivo suficiente para estarmos dando louvores, dando glórias, dando toda a nossa forma de gratidão pelo que Ele tem provido nas nossas vidas. Porque do contrário, talvez nós possamos estar até tendo algumas situações como o povo de Israel lá no meio do deserto. São tantas murmurações, tantas reclamações que acabam provocando a ira do Senhor. E a gente acaba sofrendo as consequências e muitos perdendo a vida.
Dê um abraço em cada um de você, da sua família. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, faça um comentário. Deus abençoe. Até a próxima aula, querido Deus.